Boa noite, mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós. O Senhor quer falar algo muito importante a respeito dos ensinamentos, de tudo que Ele ensinou os seus discípulos e continua ensinando pelos séculos dos séculos aos discípulos atuais. E chegou até nós que também somos discípulos de Deus, discípulos de Jesus. Bom, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo João. O Evangelho de Jesus, quem escreveu foi João, capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. João 13, capítulo 13, versículo 1. Você que é mão de Bíblia, enquanto você procura aí, não deixe também de partilhar, compartilhar com seus amigos, vizinhos, pai, mãe, irmão, seus parentes, sua parentela. E também não se esqueça de dar aquele joinha, para que a nossa palavra que sai daqui, esse manual, que é um manual, a palavra que nós vamos ler hoje, a palavra que Deus quer colocar no nosso coração, a nossa palavra, o alimento espiritual que Deus deixou para nós. Esse alimento é que te fortalece, nos prepara e capacita para continuar, persistir, determinar e continuar olhando para o Senhor. E seguir este caminho que Ele quer e preparou para cada um de nós. Diz assim a palavra João, o Evangelho segundo João, o Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 13, versículo 1. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. E a glória a Deus. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus e ia para Deus. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E ao enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Jesus respondeu e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia que ele o havia de trair. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Versículo 13. Vós me chamais de mestre e senhor. E dizeis bem, porque eu o sou. Eu o sou, disse o Senhor Jesus. Ele é o mestre dos mestres. E o título dessa mensagem é: Jesus é o mestre por excelência. Ele ensinou, continua ensinando e vai ensinar até a sua volta aquilo que nós precisamos aprender todos os dias. Um novo e vivo caminho, um caminho sobre modo excelente, um caminho da bênção, um caminho da vitória, um caminho da glória, um caminho que o Senhor preparou para nós e Ele quer
que nós perseveremos, continuemos a fazer essa obra, para que nós possamos também estar um dia com Ele na glória. Diga glória a Deus. Deus quer fazer muito mais do que você pensa ou imagina na sua vida, a minha vida, a nossa vida. Ele tem preparado o melhor para nós, o melhor é para os filhos, amém? Jesus foi o maior mestre da história. Seu nome se alteia acima dos grandes pensadores e filósofos que já existiram, Sócrates, Platão, Aristóteles. Muitos desses ensinaram, mas durante pouco tempo. Mas Jesus continua ensinando pelos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos. Porque Ele é o mestre dos mestres. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus não escreveu palavra no papel. Amém? Jesus não escreveu livro, não escreveu palavra no papel, mas gravou-as no coração dos seus discípulos. E estes, outrora acovardados, tornaram-se verdadeiros gigantes da fé, protagonistas incontestáveis da maior revolução e transformação da história. Da maior revolução e transformação da história. Diga glória a Deus. Vidas foram arrancadas do negrume, da ignorância, perdidos foram encontrados, enfermos foram curados, cegos viram, surdos ouviram, mudos começaram a falar e os atormentados acharam paz. Paz que muitos procuram e não conseguem encontrar. Os enclausurados acharam liberdade, aqueles que estavam aprisionados a julgo, a sentença, a maldição, foram libertos. E os pais foram dignificados e os homens rebeldes foram reconciliados com Deus. Diga glória a Deus. Jesus, o Mestre, veio para mostrar aos filósofos gregos a suprema verdade, veio para vencer o orgulho que muitos têm ainda, sobe no pedestal, levanta o nariz, diz eu sou, eu faço, eu aconteço, mas o grande eu sou é o próprio Jesus, Ele é o eu sou. E colocar no seu estandarte uma cruz, em vez de uma águia, veio para afagar os seus braços nos continentes. Então, a bandeira de Jesus, que Ele veio levantar aqui na face da terra, para salvar os perdidos, para que se fosse implantado o reino de Deus, foi a cruz. O reino dos céus foi a cruz. Essa foi a bandeira que Jesus levantou aqui. E ela continua de pé até o dia de hoje, só que Ele não está mais nela. Ele ficou ali um tempo, assim como um desenho de uma águia, de um símbolo, de alguma coisa que algum país coloca na bandeira, foi o próprio Jesus, que foi o símbolo dessa bandeira chamada cruz, que levantou com sua morte. Ele levantou com a sua morte para descer ao inferno, saquear o inferno, tomar a chave do inferno e tomar o poder da morte. Amém? Diga glória a Deus, glória a Deus. Sua posição de mestre não tem como negar. Não tem como negar que Jesus era mestre. E ele não era só mestre, era mestre dos mestres. Ele ensinava com a maestria, com uma sabedoria que deixavam muitos de queixo arriado, olhos arregalados, incomodava os hipócritas, os fariseus, falava a verdade nua e crua, falava a verdade nua e crua com doçura. Tinha hora que ele exortava, porque tinha que exortar também,
Jesus se considerava mestre dos mestres. Ele achava que todo mundo falava, mas ele sabia que ele era mestre dos mestres, porque ele veio com a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, para ensinar os perdidos, ensinar os enclausurados, ensinar os acorrentados a serem libertos. Diga glória a Deus. Seus inimigos, até os inimigos chamavam-lhe de mestre. Os herodianos, está lá em Mateus 22:16. O povo em geral o tinha como mestre. Todos o chamavam de mestre. Alguns que queriam ridicularizar e queriam acusar de alguma coisa, que não criam em Jesus, que não reconheciam os milagres que Jesus fazia. Alguns recriminavam, chamavam ele de expulsar demônios por Beelzebul, e comia com pecadores, sentava na mesa com pecadores, falava com os samaritanos. Jesus veio para escandalizar os hipócritas, aqueles soberbos, aqueles arrogantes, aqueles que não tinham um pingo de conhecimento do que é o amor ao próximo. O amor ao próximo. Diga misericórdia. Jesus foi o maior especialista em arte de ensinar. O maior especialista. Na arte de ensinar não tinha igual a ele. Ele é o mestre, ensinou com maestria que nunca houve. Sobrepujou os grandes deste mundo, foi mestre em grau superlativo. Ou seja, o super do super do super era ele para ensinar. Dominou com capacidade inigualável todos os recursos pedagógicos. Ou seja, ele conhecia todas as ciências. Tinha poder e autoridade sobre as estações, sobre o vento, sobre o mar, sobre tudo. Ele tinha poder e autoridade. Diga glória a Deus. Variava de método de acordo com as circunstâncias e pessoas. Para cada caso havia um método próprio e adequado. Ou seja, ele tinha uma forma de ensinar que as pessoas aprendiam, entendiam. O método pedagógico de Jesus de ensinar era, assim, impressionante. Ele sabia muito bem como ensinar tanto o rico, tanto o pobre, quanto o mais simples dos homens, o mais pobre, o mais rico. Ele sabia como aplicar ali uma parábola e mostrar a verdade para quem precisava ouvir a verdade. Para cada caso usava um método próprio e adequado. Usou perguntas, preleções, histórias, conversas, parábolas, discussões, dramatizações, lições objetivas, planejamentos e demonstrações. Ensinou multidões, grupos e pessoas individualmente. Ele tinha todas as formas, ele dominava. Tanto para a multidão, quanto para uma pessoa só, ele ali ensinava, ministrava e mostrava a verdade que cada um precisava entender e conhecer. Ensinou no templo, nas sinagogas, nas casas, nas praças, nas estradas, no deserto, na praia. Jesus ensinou a cada um de uma forma diferente. Diferente conforme a necessidade do momento. Nicodemos foi um. Como Jesus falou para ele do novo nascimento. Nicodemos era mestre nas sinagogas. Ele ensinava nas sinagogas. Ele ensinava a palavra, a Torá. Mas quando Jesus lançou uma palavra para ele deu um nó na cabeça. Deu um ponto de interrogação tão grande que ele falou: mestre, como posso voltar, eu sendo já desse tamanho, dessa idade, voltar a entrar no ventre da minha mãe? Ou seja, Nicodemos, que era entendido na palavra, conhecia a Torá, mas não sabia das coisas espirituais. Não entendia das coisas espirituais, ou seja,
faltava-lhe algo. Sempre falta algo na vida de alguém. Nós continuamos aprendendo todos os dias. Todos os dias nós vamos continuar aprendendo a palavra de Deus. E todos os dias o Senhor tem algo novo para fazer em nossas vidas. O Senhor tem algo novo para nos ensinar. O Senhor tem uma unção nova. É por isso que a palavra diz o óleo novo, o óleo fresco, a unção nova, a unção de hoje. É preciso uma comunhão mais estreita com Jesus. Mais estreita com a palavra, que a palavra é o verbo vivo é o próprio Jesus. Amém? A samaritana, lá no poço da água, também, quando ele falou, se você souber beber da água que eu tenho, você nunca mais vai ter sede. Ela não entendeu nada. E aí ficou também, igual o Nicodemos, uma interrogação. Que água é essa? Que eu nunca vi. Que água é essa? É a água da vida. A palavra de Deus. Os ensinamentos de Jesus. Que a palavra também é água que limpa, que purifica, que santifica, que lava toda a sujeira do coração. A palavra lava toda a sujeira da mente. Quando ela entra na nossa mente com conhecimento, entendimento e a prática da palavra, a palavra nos limpa de toda a impureza do mundo, de toda a contaminação do mundo, de toda a praga, de todo o verme do mundo que entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, que sai da nossa boca, que entra no nosso coração e nos faz pecar. Se há pecado, afasta o homem de Deus, e o salário do pecado é a morte. O paralítico de Betesda também foi, o tanque de Betesda, foi uma situação ali que um homem estava esperando que alguém o colocasse naquele tanque. Porque um anjo vinha e balançava aquelas águas, e o primeiro que entrasse era curado. Mas Jesus veio ao encontro dele. Jesus sempre vem ao encontro do homem. Jesus sempre vem e não quer perder você para o diabo, para o mundo, para as coisas que afastam você dele. Jesus não quer perder você, não. Lembra dos discípulos do caminho de Emaús? Os discípulos tinham acabado estavam regressando de Jerusalém. Depois da crucificação, da morte, os discípulos não queriam mais, não tinham mais esperança do que era prometido pelo Messias, que ele ia revolucionar, que ele ia restaurar. E ele fez. Por isso que ele falou na cruz do Calvário, telestatai, está consumado. Por isso que ele fez essa declaração, está consumado, ou seja, ele concluiu a obra para a qual o Pai o enviou a fazer. Ele concluiu a obra. E os discípulos do caminho de Emaús voltaram tristes, estavam tristes no coração, e um falava com o outro, ou seja, no mínimo estavam ali murmurando, né? Por Jesus, aquele que dizia que ia fazer isso e aquilo, fez alguns milagres aqui, mas depois não fez mais, parou de fazer e morreu na cruz. Fica misericórdia, Senhor. Fica misericórdia. Assim acontece com muitos hoje que estão na igreja, quando não vê as coisas acontecer que está na palavra, que nós temos direito, que é direito nosso, que é nossa herança. Aí as coisas começam a esfriar, a fé começa a esfriar, aí o desânimo vem. Discípulos do caminho de Emaús, 13, versículo 3, assim. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam,
e discutiam, o próprio Jesus se apresentou, se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam com que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é que isso que vos preocupa? Eles estavam preocupados, murmurando, acabou, não tem mais jeito, agora já era, Jesus morreu. Jesus não morreu não, ele ressuscitou. E ele vive e reinará para sempre na nossa vida. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive, ele continua vivo, continua vivendo a Silva. Então respondeu Jesus, que é isto que vos preocupa e de que indo tratando à medida em que caminhais? E eles perantes pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópatra, respondeu dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as coisas desses últimos dias? Ou seja, estavam relatando o acontecido da morte de Jesus, da crucificação de Jesus. Mas a Bíblia diz que eles eram discípulos. Discípulos. E o versículo 19 diz assim, Lucas 24, 19. Ele perguntou, quais? Jesus estava ali só testando eles, né? Eles explicaram o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ou seja, eles aqui estavam declarando quem era Jesus, como ele é poderoso, e que ele era de Deus, veio de Deus. E por que eles estavam retornando para Emaús? Jesus foi lá pegar eles pelo braço, falou, conversou, explicou. Pessoal, nada disso vocês estão pensando. Ou seja, Jesus foi lá para mostrar para eles, só com a presença, olha só, diz assim o versículo 20, e como os principais dos sacerdotes e das nossas autoridades o entregaram para o condenado à morte, para o condenarem à morte, e o crucificaram. Que nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia que tais coisas sucederam. Ou seja, Jesus ele já tinha ressuscitado, já estava com eles, e eles nem perceberam que era Jesus. Mais uma vez, Jesus foi lá ensinar aos discípulos, já depois de ressuscitado. Então, Jesus continuou ensinando na cruz, antes da cruz, depois da cruz. Continua ensinando até o dia de hoje. Amém? Jesus não exigia lugares sofisticados para ensinar. Ele não tinha lugar onde precisava ser pregado, ele pregava. Em qualquer lugar, sempre que alguém necessitava, ele estava pronto para ensinar. Você está pronto para ensinar o Evangelho a alguém? Você está pronto para labachuri cantarabayanai? Você está pronto para ensinar o discípulo? Os discípulos? Os discípulos, você, eu, estamos prontos para ensinar a qualquer hora em que vemos um necessitado, um cego espiritual, um manco, um aleijado espiritual, que está caminhando um caminho tortuoso. Você está pronto para ensinar? Esses discípulos estavam andando, discípulos do caminho de Emaús, estavam andando no caminho errado. Eles estavam retrocedendo, eles estavam andando para trás, quando eles deveriam prosseguir nos ensinamentos e continuar
a ensinar a palavra que eles receberam de Jesus. Diga glória a Deus. Essa palavra é para mim, pastor. Diga aí, essa palavra é para mim. Eu preciso perder a vergonha, eu preciso ser mais ousado, intrépido, corajoso e pregar aonde for preciso. Às vezes eu vejo uma pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, conhecer o caminho da palavra de Deus, e às vezes eu tenho vergonha. Deus não chamou nem tímido, nem covarde. Me chamou valentes, corajosos, intrépidos, ousados, preparados para toda boa obra. Diga glória a Deus, diga, esse sou eu, pastor. Esse sou eu. Nem que seja pela fé, esse sou eu. Ele usou coisas comuns para ensinar: o sal, a luz, a água, o pão, o fermento, as sementes, os passos, as flores, o arado, a rede, o vento, a porta, a ovelha, o curral. Tantas coisas que Jesus ensinou, usou tantas coisas tão simples da natureza. E continua. E se você prestar atenção, se você estiver em espírito, se você for um homem ou uma mulher que ore, que lê a palavra de Deus, essas coisas vão borbulhar, vão brotar na sua memória, vão sair da sua boca de uma forma natural. Mas nós temos aqui buscar mais, aprender a palavra de Deus, aprender de Jesus, que Ele continua querendo te ensinar. E hoje, Ele enviou o Espírito Santo que continua ensinando. Nós temos a palavra que nos ensina, temos o Espírito Santo, a palavra está diante dos nossos olhos, temos o Espírito Santo que está dentro de nós, que nos ensina também. Ele falou, eu vou, mas enviarei um outro Consolador. Ou seja, ele foi o primeiro Consolador, mas viria um outro, segundo Consolador, um outro, Espírito Santo, que o profeta Joel profetizou lá em Joel 2,28, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, seria derramado sobre toda a carne. E aconteceu, se cumpriu as Escrituras, como sempre se cumpre. Amém? Se cumpriu. E vai continuar se cumprindo para todos aqueles que buscam com fé. Quem não é batizado no Espírito Santo, meu irmão, aqui está uma lição. Mergulhe mais na palavra, mergulhe mais na oração, seja mais fiel à palavra, honre mais a aliança que você tem com o Senhor, honre mais o voto que você fez um dia com o Senhor e que o reconheceu como Senhor da sua vida e ainda pediu que escrevesse seu nome no livro da vida. Honre mais, mergulhe mais na palavra, aprenda mais a palavra, tenha mais intimidade com o Senhor. Aí você será batizado no Espírito Santo. Aí você vai ter Deus dentro de você, o Espírito Santo de Deus. Mas quantos estão dentro da igreja, há anos na igreja, e ainda não foram selados com o Espírito Santo? Ainda não limparam a sua casa completamente para que o Espírito Santo entrasse. Amém? O Espírito Santo vai entrar na sua casa, no seu corpo, onde ele tem que morar, onde ele foi enviado para morar, no corpo de cada um, que é a casa do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. Honre mais o Senhor. Limpe essa casa do coração, da mente, dos seus olhos, da sua boca. Se purifique, meu irmão, de toda a imundície do mundo, de toda a contaminação do mundo. Ou sepulte a velha criatura. A velha criatura que não pode mais assumir o lugar da onde ele não tem mais espaço. A velha criatura, você agora é um novo homem, uma nova mulher. Você agora é uma nova criatura, gerada pelo Espírito Santo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, Ele quer continuar ensinando a cada um de nós. Quando lhe perguntaram qual é o maior no reino de Deus, dos céus, o que Jesus falou? Ele não fez nenhum longo discurso para responder. Pegou uma criança no colo e disse,
Quem, pois, se tornar humilde como esta criança será maior no reino dos céus. Humildade. Jesus era humilde, era simples, era amoroso. Ele tinha compaixão das pessoas. Tinha compaixão. Diga misericórdia. Quando alguém lhe fez a pergunta filosófica, quem é o próximo? Quem é o meu próximo? Ele conta uma parábola do samaritano. Vai tu e fazes o mesmo. Ou seja, aquele que era o improvável de cuidar daquele homem que tinha sido assaltado, estava quase morrendo. Veio o sacerdote, viu o levita, passou de largo, não quis saber, estou atrasado para o culto, ou tenho que ir para a igreja, tomar conta da igreja. Mas o amor ao próximo, que é o segundo mandamento. Mas o samaritano, ele parou, desceu da sua caminhada, do seu cavalo, cuidou, passou azeite, levou para a estalagem, pagou, disse que se fosse gasto mais dinheiro com aquele enfermo, aquele pessoa que estava doente, assaltada, no retorno ele honraria e pagaria tudo que foi gasto. É uma lição para nós. Quando nós vemos um próximo necessitado, o que Jesus nos ensina é honrar a palavra. Cuidar daquele próximo que está precisando tem uma necessidade de algo que nós podemos dar, de algo que nós podemos fazer, assim como esse samaritano. E Jesus falou, vai e fazes tu o mesmo, o samaritano. Quando alguém censurou por viverem na companhia de publicanos, ou seja, aqueles cobradores de impostos, pecadores, ele respondeu com as imortais parábolas da ovelha e dracma do filho pródigo, ou seja, aquele que está perdido e nem sabe que está perdido, aquele que precisa ser encontrado, aquele que precisa encontrar o caminho, aquele que precisa conhecer Jesus, aquele que precisa ser apresentado a Jesus, aquele que precisa conhecer a palavra da verdade, a palavra que é o caminho, a verdade e a vida, o verbo vivo. É isso. Não criticar, julgar, discriminar, rejeitar, abandonar, mas sim ter compaixão. Diga assim, glória a Deus. Eu preciso aprender mais. Fala assim, eu preciso aprender mais. Eu preciso viver mais a palavra. Eu preciso praticar mais a palavra para que eu possa receber do meu Deus, do nosso Deus, aquilo que Ele prometeu para nós, que Ele tem preparado para nós.